Saudações, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast No Que Tange. Hoje, em mais uma temporada, em mais um episódio da temporada sobre direito imobiliário, resolvemos trazer a discussão, trazer a conversa, um tema importante, um tema fundamental para a regularização fundiária, um tema importante para quem tem terrenos nas zonas urbanas e quem tem terrenos nas zonas rurais. Esse tema é regularização fundiária e conexos. Para discutir e conversar sobre este tema, nós convidamos um especialista na matéria, alguém que as suas funções no governo provincial de Luanda lhe permitiu ter contacto com o modo como se fazem a regulação dos terrenos em Luanda e arredores, lhe permitiu também ter contacto com vários processos de loteamento e conhecer os diplomas, os problemas, a suficiência desses diplomas para a resolução dos problemas ligados à regularização fundiária. Lhe permitiu também perceber se as soluções vigentes são ou não as mais adequadas para os problemas que temos. E lhe permitiu, acima de tudo, refletir sobre as possíveis soluções que existem para os problemas já identificados. É comum a maior parte de nós ter terrenos e não possuir titulação dos terrenos que tem. Por isso, para discutir essas questões, para discutir isto, nós convidamos o Dr. Dário Bamba. Dr. Dário Bamba, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite, Dr. Guimarães, a quem conheço há muitos anos. Feliz por estar aqui nesse podcast e por falar para este programa de forma muito descontraída. É exatamente essa a pretensão, doutor, falar de forma descontraída, mas com todo o rigor técnico ou científico que a situação exigir. Dr. Dário Bamba é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, é mestrando em Direito, Segurança e Inteligência pela ACIT. Dr. Dário Bamba é casado, muito bem casado, com a excelentíssima Marlene Vanusa Bamba, belíssima, diga-se de passagem, muito bela. Doutor, está de parabéns pela escolha que fez. Doutor Dário Bamba é pai de 2 filhas, não é? É verdade, doutor, não se ria, está de parabéns sim, e aliás o seu semblante de felicidade é a confirmação de que está muito bem com a escolha que fez. Então, eu vou agradecer agora a minha cunhada por isso, né, por ter aceitado aqui o Dário como marido. Eu digo minha cunhada porque o doutor Dário Bamba diz, nós nos conhecemos há bastante tempo, na verdade o doutor Dário Bamba é amigo de infância e tenho um prazer enorme tê-lo aqui, o meu amigo de infância, não é? Doutor Dário Bamba, aproveite, cumprimente a sua excelentíssima esposa, Vanusa Bamba, e as suas lindas filhas, a Chiesa e Chiara. Antes de cumprimentá-las, na verdade, deixa-me dizer o seguinte. Dr. Guimarães Martinho, o Guima, conheço desde os 13 anos de idade. Conhecemos desde os 13 anos de idade. Não é à toa que ele conhece a minha esposa, porque eu estou com a minha esposa desde, digamos, os nossos 15, 16, 17 anos de idade, mais ou menos. Portanto, ou seja, a minha namorada dos meus 15, 16 anos é a minha esposa atualmente, Marlene Vanusa, a quem eu tenho tudo para, na verdade, dizer, embora o programa não seja um programa específico para isso, mas é a paixão da minha vida, é a mulher da minha vida, é aquela com quem eu partilhei quase todos os melhores anos da minha vida. Desejo a ela muitas felicidades, tudo de bom na sua vida, que melhore de saúde, porque ela está adoentada nesse momento, que esteja bem, firme e forte, não só para estarmos bem, mas também, sobretudo, para aguentar um pouco mais esse marido que tem,
porque ela tem mesmo que me aguentar também. As minhas filhas, Chiesa e Kiara Bamba, fazem parte do núcleo das mulheres da minha vida e, portanto, a elas um beijo grande e que estejam bem, que cresçam bem e que tenham um futuro maravilhoso. Família Bamba, ouviram as saudações do pai. Dr. Dário Bamba, parabéns pela linda família. Mas passemos agora a uma pergunta que é da praxe. O nosso podcast tem 2 etapas, não é? Esta em que falamos um bocadinho sobre a sua vida pessoal, aquilo que não chega à maior parte das pessoas com quem interagiu profissionalmente, quer nas funções atuais, quer enquanto diretor do governo da província de Luanda, diretor do gabinete jurídico do governo da província de Luanda, quer enquanto académico, na sua vida académica. Que pronto, ia começar por saber o que é que o Dr. Barbamba faz nos seus tempos livres. Muito bem. Bom, nos meus tempos livres, eu gosto muito de desporto, porque pratiquei desporto há alguns anos. Fui desportista, joguei futebol iniciado, juvenis, e, portanto, o desporto e futebol em especial é uma grande paixão. E nos meus tempos livres, dedico-me muito à família. Eu gosto de ver desporto, futebol e basquetebol é essencial. Muitos filmes, sou um cinéfilo, digamos assim. Vejo muitos filmes, muitas séries. Leio bastante também. E, sobretudo, estar com a família. Estar com as minhas filhas, estar com a minha esposa. Quando é que jogou futebol pela última vez? Pela última vez já joguei futebol há muitos anos. Já há muitos anos. Já nem sequer me recordo, porque já não jogo futebol há anos. A última vez que pratiquei futebol, não enquanto jogador de futebol federado, foi na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. Foi a última vez que joguei futebol. Depois daí já não voltei a jogar futebol. E foi em que ano? Estava em que ano da faculdade? Eu penso que estava no 2º ano da faculdade. No 2º ano da faculdade. Foi a última vez. Muitos anos já. Já passaram-se muitos anos. Já. Mas posso lhe garantir que se a bola aparecer, ainda dominamos-a bem. Doutor, tu já era fraco na altura, não? Jogava na altura. Não, os nossos colegas sabem. Doutor. Os nossos colegas da Faculdade Mas de quem Direito sabem. Quem ouviu a jogar? Nossos bons colegas da Faculdade de Direito. Olha, o Dr. Ferraz, o Dr. Carlos Sépora. Esses talvez não contem. O Dr. Márcio Lopes. Esses talvez não contem. Vão falar a seu favor. Luvinda Jerônimo. Esses... E jogaram bem, atenção. Jogaram bem. Não, eu sei que você era o mais fraco. dos bons jogadores de futebol. É? Vamos confirmar quando tivermos a oportunidade. Doutor, há uma coisa que nós fazemos aqui no nosso podcast, fazemos uma brincadeira com os temas que trazemos, não é? E consigo, não vamos fugir à regra. De certeza absoluta, nas suas andanças pela cidade de Luanda, que é onde gravamos esse podcast, terá cruzado com algum terreno vago. Se tivesse a possibilidade de dar algum destino a um terreno vago que tenha visto pela cidade afora e tivesse a possibilidade de transformá-lo em alguma coisa, o que seria? Um parque temático, um estádio de futebol? O que destino é que daria? Ou a sua residência, se calhar, que destino é que daria a um terreno que tivesse disponível e fosse entregue? Dê-me 2 exemplos de transformação que gostaria de fazer. 2 exemplos. Um deles é um estádio de futebol, mas num conceito um pouco próximo daquilo que é feito na Europa. Na Europa, portanto, sobretudo nos Estados Unidos, ou seja, um campo de futebol com bastante área de entretenimento. No entanto, nós temos campos de futebol em Angola, portanto, em muitas cidades do país. Eu gostaria imenso de transformar num parque temático. Um parque temático. Um parque temático. Não tanto porque seria esta a minha vontade, digamos assim, porque a minha vontade real seria a construção de um estádio de futebol com bastante áreas de entretenimento, shoppings incluídos. Mas, entretanto, o que a nossa cidade precisa é de locais onde as famílias se possam rever.
E, portanto, um parque temático seria bastante importante. Não se esperava outra coisa de homem de família, não é? Então, aí. Doutor, se lhe tivesse sido dada a possibilidade de escolher um terreno em qualquer parte do vasto mundo, aonde é que escolheria o terreno e porquê seria? Não é? É difícil essa questão. Bom, eu vou falar primeiro da Angola, se me permitir. Eu já andei por muitas cidades de Angola. E cresci em Luanda, como sabes perfeitamente. No entanto, de todas as cidades em que eu já andei, em que eu cheguei a conhecer, não conheço ainda todas as cidades angolanas, mas um bom número conheço, apaixonei-me muito pela cidade do Namibe. E, portanto, é lá onde eu gostaria de ter um terreno. Uma cidade calma, uma cidade organizada. Mas seria no centro da cidade esse terreno? Até poderia ser no centro da cidade. Uma arquitetura urbanística muito, 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 muito interessante. Do tipo de arquitetura urbanística própria de quase todas as cidades construídas pelos portugueses, no nosso caso, mas seria o Namibe. Um país lá fora, talvez numa cidade como Paris. Como Paris, talvez. Se é para escolher, não é? Já agora, deixa-me aproveitar. Se é para escolher, escolheria Paris. Se tivesse... É por causa da cultura, por causa da história que tem, dos locais de cultura, de história, de investigação que tem. É uma cidade apaixonante. Já lá estive uma vez, se calhar é a cidade que escolheria. Doutor, se tivesse que entrar para um loteamento, não é? Fosse beneficiário de uma parcela de terreno num loteamento, numa urbanização, e tivesse a possibilidade de escolher um vizinho que se fosse celebridade, quem seria esse vizinho que escolheria? Quem seria essa pessoa? Só um. Vou lhe dar a possibilidade de escolher 3. Vá lá, 3 vizinhos. O da esquerda, o da direita ou o de frente? Malcolm X. Nelson Mandela, outro. E LeBron James. Sim, senhora. E já imagina qual é a conversa que iam ter? Dar um pouco de sal, seria? Não, repara, é curioso. É curioso o porquê das escolhas. Das escolhas. Vá lá. Para além de serem pessoas que eu tenho uma grande admiração. Escolhi as pessoas em questão exatamente por causa da mentalidade que elas têm. Ou seja, aquilo que nos é transmitido por Malcolm X e a forma como, ao longo da sua vida, passou confiança a jovens, especialmente negros, e a valorizar a cultura negra, e a valorizar o seu tom da pele, a não ter vergonha de nada. Isto é algo que eu gostaria de conversar com ele durante horas, para perceber exatamente a mente tão brilhante desta figura como foi Malcolm X. Nelson Mandela, gostaria de conversar com ele, por exemplo, e tentar perceber como é que uma pessoa que ficou durante tantos anos preso numa cadeia e sai desta cadeia, torna-se presidente de um país como a África do Sul, mas quase que sem remorsos, digamos. Não é? É muito raro, ou seja, entender um ser humano com essa magnitude era fantástico para mim. O outro é LeBron James, pela forma como ele entende o jogo. Eu acho que, eu não sei se existe um outro desportista, é possível que exista, mas por agora não vejo, mas um outro desportista que, por exemplo, tenha conseguido chegar tantas vezes a finais da NBA. Eu penso que deve ter chegado umas 10 ou 11 vezes a finais da NBA. Perdeu
ganhou apenas 4 vezes, portanto perdeu todas as outras finais, mas repare, a capacidade dele se regenerar e voltar sempre dando volta por cima a uma final é algo de espetacular, para além da forma como ele entende o jogo de basquetebol em si mesmo. Não é uma forma a que nós crescemos a ver, a admirar Michael Jordan, lembras-te bem? Sim. Mas eu admiro o LeBron James exatamente por causa disso, ou seja, quantas vezes um ser humano pode cair nos seus objetivos e qual a capacidade que ele tem de se levantar variadíssimas vezes e conseguir conquistar os seus objetivos ainda assim. Isso é fantástico para mim, gostaria de tê-los como vizinho e perceber essas mentes e aprender alguma coisa com eles. Sendo vizinho dessas 3 personalidades e descobrisse que afinal no seu terreno tem um tesouro escondido, o que é que farias? O que é que farias? A primeira coisa seria avaliar este tesouro. Ou seja... Mas repartia com os vizinhos ou nem por isso? Depende do tipo de tesouro, mas o importante primeiro é avaliar este tesouro. Qual é o tamanho de importância que este tesouro tem? Portanto, isso eu gostaria primeiro de perceber. É algo que, por exemplo, muita gente não faz. Que é primeiro verificar qual é o valor que tem antes de começar a despendê-lo. Não é? Sim. Portanto, e seria muito importante primeiro valorizar, perceber o valor deste mesmo tesouro. Como nós somos africanos e temos um conceito de família bastante grande, embora nos últimos anos isso é também discutível, se pode colocar em sede de discussão, mas eu não tenho uma história de família que não me permita fazer isso. A partilha que me fez, a primeira seria a partilha com a família. Ok. É muito bem, é um homem de família, como já ficou aqui provado. Doutor, passemos então agora às perguntas sobre o tema, as perguntas sérias, não é? Fora a brincadeira que tivemos até agora. E eu como problema de partida, ou como pergunta de partida, eu ia lhe questionar mesmo o que é a regularização jurídica fundiária e por que é que ela é importante para os titulares, entre aspas, de terrenos na zona rural e na zona urbana. Bom, fez-me duas perguntas. Sim. A primeira é o que é a regularização jurídica. Na verdade, deixa-me responder da seguinte forma. O que nós estamos a falar é de tornar normal, e isso que é regularizar, tornar normal, do ponto de vista jurídico, do direito, das normas, um determinado terreno. Ou seja, as questões fundiárias são questões ligadas a terrenos. E, portanto, essa seria a explicação mais simples, regularizar juridicamente. É tornar normal, do ponto de vista das normas, um terreno que ele tenha. Pode ser ele terreno urbano, pode ser ele terreno rural. Entretanto, como juristas normalmente têm explicações às vezes mais complexas do que isso, a regularização jurídica, na verdade, é um conjunto, digamos, de mecanismos jurídicos, arquitetônicos, urbanísticos e de engenharia que são necessários para que um determinado terreno esteja em condições de poder ser desenvolvido. Este é, na verdade, o conceito mais amplo que se pode ter. Repare que eu estou a colocar aqui as questões jurídicas ao lado de questões de engenharia, ao lado de questões arquitetônicas, urbanísticas, por exemplo. Por outro lado, a segunda pergunta que me faz é qual é a importância. Bom, eu vou lhe dar uma resposta da importância, que não é uma resposta nova, não é uma resposta minha, propriamente dita, mas é uma resposta que está na nossa Constituição. Portanto, a Constituição da República de Angola coloca os direitos fundiários, até de forma muito curiosa, não no capítulo dos direitos e liberdades fundamentais. Não está lá na Carta dos Direitos Fundamentais da nossa Constituição. Está, na verdade, no capítulo ligado
a matérias econômicas e financeiras. Ou seja, a nossa Constituição entendeu que as matérias ligadas aos direitos da terra são matérias importantes para o desenvolvimento econômico. Embora o direito de propriedade esteja no capítulo e na Carta dos Direitos Fundamentais ao nível da Constituição. Portanto, a terra é importante para o desenvolvimento econômico do país. Portanto, ou seja, nós devemos utilizá-la de forma responsável, tendo em vista este interesse nacional manifestado na Constituição, que é o interesse do desenvolvimento econômico. Essa é a resposta que lhe darei. Esta é a importância. Exatamente. Quais são os desafios que a regularização, o processo da regularização pode nos apresentar? E ou como resposta, ou como sequência da resposta, queria também que nos fizesse já um périclo sobre o ritual de um processo de regularização fundiária e dissesse-nos também a diferença quando é um terreno urbano e quando é um terreno rural. Pergunta longa, não é? Pergunta longa. A pergunta longa e resposta longa. Mas também com várias questões interligadas que vamos tentar ver se conseguimos chegar lá. Vá lá. Nós, do ponto de vista dos desafios, são vários. São vários os desafios. Eu devo lhe dizer o seguinte, a nossa lei de terras nós temos um diploma que é o diploma sobre a Política Nacional de Concessão de Terras. Embora esse diploma seja um diploma que deva ser melhor trabalhado, digamos assim. Um diploma curto, não um diploma tão longo que espelha uma política tão abrangente como seria esperado, mas é um diploma orientador. Nós temos a nossa lei de terras que definiu os objetivos da concessão de terra. Ou seja, o primeiro desafio que nós temos é exatamente conseguir chegar a esses objetivos, alcançar esses objetivos. E o primeiro objetivo é ordenamento do território. Temos ou não temos um território ordenado? Quer do ponto de vista rural, quer do ponto de vista urbano? Temos ou não temos? Chegamos lá ou não chegamos lá? Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é o respeito pelo ambiente. De forma mais ampla que se possa pensar também. Chegamos lá ou não chegamos lá? Nós olhamos hoje para a cidade, temos uma cidade que, do ponto de vista do respeito e da preservação ambiental, ela é uma cidade que é aprazível para nós ou não? Portanto, este é o segundo desafio. O terceiro desafio é um desafio econômico. Ou seja, econômico, e quando falo do econômico, é econômico e social, digamos, como é que nós podemos conseguir fazer com que a terra seja economicamente rentável para os seus cidadãos, possa permitir o desenvolvimento do país e, com isto, o desenvolvimento social de todos nós. Portanto, esse é o outro objetivo que está lá também. E a proteção do interesse público. Nós, às vezes, confundimos muito. O Guimarães poderá verificar, em alguns casos, estás a andar por uma determinada rua e vês que uma estrada está a ser feita e sentes que aquela estrada é realmente importante. Mas ela, a dada altura, teve que desviar num determinado ponto porque tem ali um projeto, uma residência, um armazém, um edifício que é particular, não é? Que é de uma determinada pessoa. Não é? Qual é o interesse que está aqui em jogo? Não é? Como é que nós conseguimos fazer com que a concessão de terras, a regularização jurídica dela, possa permitir a preservação do interesse público em detrimento do interesse particular, sem descurar aqui um aspecto importante, que é o chamado limite aos direitos de propriedade das pessoas. Portanto, essa é uma matéria que depois podemos abordar sobre ela, mas aí são esses os principais desafios do ponto de vista daquilo que pretendemos alcançar. E são os objetivos da concessão de terra, que estão previstos também na Lei de Terras. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o cadastro. Ou seja, nós andamos esses anos todos a fazer concessão de terras,
Mas temos realmente um cadastro das concessões de terras, de toda essa regulação fundiária que andamos a fazer, organizado ou não? Esse é um desafio extremamente importante. Doutor, antes que fale do próximo desafio, uma pergunta. Relativamente ao cadastro, a questão de ter, por vezes, duas concessões sobre o mesmo espaço é um problema de não se ter feito ou não se ter feito corretamente o cadastro? É parte do problema. É parte do problema. Não? É parte do problema. São vários os problemas que possam existir nessa matéria. Um é regularizar mal, o outro é não termos o cadastro, porque é o cadastro que nos dá a informação suficiente para que eu possa fazer um processo bem feito de concessão de terra. Ou seja, dificilmente eu vou conceder bem, eu vou regularizar bem o meu terreno, ou o Estado vai regularizar bem o terreno de uma determinada pessoa, se não tiver um cadastro bem organizado. Doutor Guimarães, repara, a primeira pergunta que deve ser feita quando eu tenho um terreno, a perspectiva tem que ser feita de duas formas, ou seja, se o doutor Guimarães tiver um terreno, quer regularizar este terreno, e se tem que ir a uma determinada repartição pública para regularizar esse terreno, as perguntas que o doutor Guimarães poderá ter são de um tipo, mas no sentido do lado de quem está na repartição pública para regularizar, as perguntas são muito mais amplas. A primeira questão a saber é: este terreno é um terreno que é um bem de domínio público ou domínio privado? Este terreno é um terreno urbano ou um terreno rural? Este terreno está numa zona que é possível edificar ou não está numa zona que é possível edificar? Este terreno está numa zona loteada ou não está numa zona loteada? É um terreno que está numa zona urbanizada, urbanizável, por exemplo. Este é um terreno que é um terreno turístico, com fins turísticos, é um terreno com fins industriais. Que tipo de terreno é este? Ora, a informação que nos é passada ao nível de uma repartição pública para que eu possa regularizar o terreno tem de me permitir eu perceber isto, para que o terreno seja bem regularizado. Isso é possível se eu tiver um cadastro organizado. E eu não me refiro só ao cadastro predial, eu me refiro também ao cadastro de concessão, ao cadastro de concessão, ao cadastro de planeamento de uma determinada cidade ou de um determinado município. Portanto, se eu não tiver esse cadastro devidamente organizado, a regularização, que é um processo muito posterior à organização cadastral, ela quase sempre me vai ser difícil. E temos em Angola algum governo provincial que tenha o cadastro organizado a esse ponto? Bom, bom, eu vou responder da seguinte forma. O Guimarães falou logo no início da experiência, a minha experiência é Luanda, de trabalho ao longo de anos. Entretanto, deixa-me lhe dizer o seguinte: nós temos, em praticamente todas as províncias do país, o processo de cadastramento dos terrenos é feito pelo Instituto Geográfico e Cadastral de Angola, o IGCA. E, portanto, quem tem o cadastro das terras é o IGCA, ao nível nacional. Particularmente em Luanda, há pequenas diferenças em Luanda, porque Luanda tinha um acervo cadastral, tem um acervo cadastral muito grande, herdado da antiga Câmara Municipal de Luanda. E, portanto, logo após a independência, nós sempre tivemos uma gestão urbana que, no fundo, tinha o acervo cadastral dele, dos terrenos, digamos. Por outro lado, anos depois, nós decidimos, então, criar o chamado Instituto de Planeamento e Gestão Urbana de Luanda. Portanto, ou seja, você tem um Instituto Geográfico Cadastral de Angola, que é o IGCA, mas para Luanda, especificamente, você tem um Instituto de Planeamento, cujo processo de concessão também por lá passa.
processo de regularização do imóvel também por lá passa. E, portanto, você não tem um cadastro único apenas no IGCA, mas passas a ter mais um outro cadastro para o caso de Luanda no Instituto de Planeamento e Gestão Urbana. Mas há conexão entre esses dois cadastros? A questão é essa, é a harmonização desses dois cadastros. Portanto, nós precisamos trabalhar muito na harmonização desses dois cadastros. Aliás, não precisamos trabalhar só na harmonização dos cadastros do IGCA com o do IPGU. Portanto, este não é eu coloco isto numa temática de desafio, não é uma situação tão problemática assim, digamos, mas é um desafio muito grande. Repare, a experiência que tenho, ela ditou o seguinte, que nós tínhamos até um determinado ano cadastros conciliados, ou seja, o cadastro dos cartórios notariais, o cadastro das concessões feitas ao nível dos cartórios, portanto, as escrituras dos cartórios, o cadastro da Conservatória de Registro Predial, o cadastro dos bairros fiscais, agora são repartições fiscais, e o cadastro da Câmara Municipal de Luanda, ou do Governo da Província, logo depois. Você tinha, e também do IGCA, esses cadastros eram harmonizados até um determinado tempo. Aliás, falou também numa das questões que fez do processo de regularização. Portanto, nós, ao nível do processo de regularização no Estado, você precisava de fazer requerimento anteriormente, agora já não se faz, mas precisava de fazer um requerimento dirigido a um governador, um requerimento dirigido aos 3 bairros fiscais. E não era por acaso que se faziam esses requerimentos aos 3 bairros fiscais. Eram exatamente por causa desta organização cadastral que existia. Portanto, é preciso esta harmonização de cadastro em ordem a que a regularização ela possa ser melhor e que não tragam futuros conflitos. Ok. Falou de 2 desafios. Há um terceiro ou um quarto desafio? Sim, há um terceiro desafio. O terceiro desafio é este que falamos agora, de conseguirmos organizar melhor o processo com cadastros organizados e harmonizados. E um quarto desafio é conseguirmos, não sei se a terminologia correta é digitalizar ou informatizar todo o processo de concessão de terras. É preciso que nós possamos torná-lo mais fácil por via das novas tecnologias. Portanto, este seria o desafio imediato até, para facilitar com que as populações possam, de forma mais rápida, os agentes econômicos também de forma mais rápida, ter acesso à terra e conseguir desenvolver os seus projetos futuros. Pois. Doutor, dê agora continuidade então em relação ao processo. Bom, vá lá. O processo... vamos falar assim de forma muito direta, mas eu vou completar depois com outros dados que acho que são importantes. Bom, nós já tivemos um processo de regularização na prática que funcionava da seguinte forma, que um determinado cidadão que quisesse adquirir um terreno, ele poderia adquirir esse terreno fazendo requerimentos aos órgãos públicos, portanto, à administração municipal, ao governador da província. Já agora, nós falamos há pouco tempo, aos 3 bairros fiscais. Agora temos muito mais, temos 5 bairros fiscais ou repartições fiscais. Sim. Tinha que fazer esses requerimentos. Era um manancial de requerimentos que uma única pessoa deveria fazer para conseguir ter o seu processo a andar, dar entrada de um processo. E depois, este processo ele passava por várias fases. No caso de Luanda, uma das fases era passar pela gestão urbana, portanto, no caso, o Instituto de Planeamento e Gestão Urbana de Luanda, que poderia, então, verificar se o terreno em causa é um terreno que é possível, ou se está numa zona que é possível conceder. E pedia também pareceres das administrações municipais. Repare que nós não tínhamos, até há bem pouco tempo, as administrações municipais com competência para conceder terrenos. Portanto, hoje as temos. As administrações municipais hoje fazem concessão de terras.
mas não tínhamos até algum tempo atrás. Portanto, quem fazia a concessão eram os governadores das províncias. No caso de Luanda, a competência era do governador da província. E, portanto, esse era, na prática, um procedimento bastante burocrático. Não é, curiosamente, um procedimento definido assim em lei. Ou seja, não é o procedimento definido propriamente desta forma no Regulamento Geral de Concessão de Terras. Como assim, Sr. Doutor? Eu passo a explicar. Como assim? A Lei de Terras e o Regulamento Geral de Concessão de Terras definiram o seguinte. Isso também faz parte, e é importante perceber, do nosso processo histórico. A Lei de Terras e o Regulamento Geral de Concessão de Terras definiram o seguinte, que, em regra, só se pode fazer concessão de um lote urbano. Ou seja, lote urbano é aquele que resulta de uma operação própria de loteamento. Estamos a falar de uma operação de loteamento público e não de uma operação de loteamento privado, onde alguém solicita a concessão de 10 hectares, por exemplo, e depois faz um condomínio, digamos. Não é esta de que estamos a falar. Estamos a falar de uma operação de loteamento público, que deve resultar de planos próprios. Ela está cá mais na ponta, portanto, existem vários planos diretores municipais, planos de pormenores, enfim, portanto, planos que devem ser realizados e depois é necessário que se faça uma operação de loteamento. E os terrenos devem surgir de um lote urbano com um cadastro próprio, registado, a operação de loteamento é passível de registro, com um número de lote próprio, que esses números estabelecidos numa operação de loteamento registável são números irrepetíveis, ou devem ser irrepetíveis, e, portanto, o lote urbano deve ser concedido desta forma. E ele está definido na nossa Lei de Terra e no Regulamento Geral de Concessão de Terrenos como terrenos que devem ir à praça pública. Ou seja, seria então tarefa do Estado, por via dessas operações de loteamento, disponibilizar para a população lotes de terrenos que iriam a leilão. E, portanto, nós teríamos, então, acesso à terra em função da capacidade de cada um por via deste leilão. Ou seja, não é o cidadão quem, prima facie, deve fazer o seu requerimento para a concessão de terra. Ele deveria surgir de um processo direto do órgão público, não é? Que poderia criar lotes de terras, colocá-los à disposição e as pessoas, então, poderem concorrer a eles num leilão propriamente dito. Portanto, mas o nosso processo histórico ditou-lhe de uma forma diferente. Como é que é agora? Como é que se processa? Atualmente, nós temos várias situações. Em Luanda, por exemplo, há municípios que estão, por causa do processo de simplificação, numa fase muito avançada. Por exemplo, o Talatona está numa fase muito avançada e hoje o processo é quase todo ele informatizado. É um processo informatizado, harmonizado com as repartições fiscais, mas isso não acontece em todos os municípios já. Nós estamos numa fase de crescimento, de progressão da concessão de terras para que ela seja mais facilitada à população. Tomando o Talatona como exemplo, e para terrenos da competência de Talatona, o cidadão que já detém uma parcela de terreno e pretende regularizar, o que é que faz? Faz um requerimento e depois, de onde dá a entrada do requerimento? Que característica deverá ter o requerimento? Qual é a tramitação que o processo tem após a entrada do requerimento? Bom, tomando o Talatona como exemplo, ele pode fazer hoje na plataforma informática do Estado, ou por via, penso que já devemos ter isso hoje organizado dessa forma, por via dos BOAPs. Portanto, por via dos BOAPs, por via do acesso à plataforma informática do Estado, eu penso que deve ser o SAP, se não estou em erro, em que o cidadão poderá entrar nessa plataforma informática e, nesta plataforma informática, fazer o requerimento
diretamente ao nível desta plataforma, que ela é comunicável com as direções onde o processo passa, direções de gestão urbana, direção jurídica ao nível municipal, e são emitidos pareceres, são feitas avaliações se o terreno está numa zona que é possível ou não é possível ser feita algum tipo de concessão. Esse mesmo terreno é comunicável, é registado e depois é comunicável com os bairros fiscais para efeito de registro, e então aí sim, se tudo tiver em condições, é possível se obter a sua concessão de terra. Repare, nós estamos a falar, Dr. Guimarães, de concessão de terra, não é? Que por vezes é confundível com a regularização de uma casa, okay? Ou seja, a questão que me colocou é: se eu tiver uma casa um terreno, se eu for titular de um terreno, tem um terreno vago numa determinada localidade, sim. Mas se ele tiver um imóvel construído, por exemplo, e há muitos casos dessa natureza, em que eu tenho um terreno, sim, e não está construído, mas há outros em que eu tenho um terreno e tenho lá uma casa, mas nunca regularizei absolutamente nada. Sim. Né? Ocorrem situações dessa natureza. Sim, o que eu, na verdade, queria que nos ajudasse a perceber as duas situações, não é? Eu tenho um terreno, pretendo ter um título do terreno, pretendo ver garantida a minha segurança jurídica relativamente àquele bem, não importa muito se é em relação a uma propriedade ou a um outro direito real menor, mas eu preciso disso. E a linha orientadora que eu queria que nos passasse é como é que as coisas funcionam agora. Eu vou para o site, subscrevo, o site é interativo e me dá intuitivamente quase tudo o que preciso ter. Depois, quanto tempo devo esperar? Existe um diploma onde isso está consagrado, essa maneira, esse procedimento, esse ritual está consagrado? Ou isso é iniciativa daquela administração distrital, municipal, administração municipal, que difere de outra administração municipal de Luanda e que é desarmonizada aquilo que está legislado. Nós queremos compreender no fundo isso. Não há desarmonia com aquilo que está propriamente legislado. Portanto, vamos lá ver se consigo fazer perceber. Nós estamos em estágios diferentes. Sim. Okay? Nós temos municípios muito mais avançados do que outros. O doutor, provavelmente, se estiver num município, como por exemplo o da Kisama, provavelmente as coisas não ocorrerão da mesma forma. Sim. Do ponto de vista da informatização do processo. Se estiver num município mais afastado do país, provavelmente as coisas não acontecem da mesma maneira. Portanto, estamos aqui a falar de questão do desenvolvimento dos meios em si, por um lado, por outro lado, do desenvolvimento tecnológico e da adaptação dele ao aparato administrativo do Estado. Portanto, é preciso adaptar o aparato administrativo do Estado às novas tecnologias, à nova evolução. Por outro lado, nós temos a legislação como simplifica, ou seja, que veio ditar mecanismo de simplificação dos procedimentos administrativos que permitam com que processos como estes sejam muito mais céleres, mais rápidos e com acesso mais facilitado para o cidadão. E, portanto, devem ser adotados pelas administrações municipais. Ora, como é que o cidadão tem essas informações? Ele provavelmente não vai conseguir encontrar, porque até mesmo essa plataforma informática está em estado de desenvolvimento constante. Ele precisa de ser desenvolvido constantemente. Mas o cidadão poderá ter acesso, sim, senhor. O cidadão nem sobre o modo como e que passos deverá seguir para regularizar a sua parcela tem segurança jurídica. Não, o cidadão conhece os modos de regularizar estabelecidos na lei. A segurança jurídica do cidadão é um tema complexo. Vamos partir daí, doutor. Vamos lá. Vamos partir do que a lei diz em relação ao ritual da regularização jurídica de um terreno. O que é que a lei diz? O que é que na prática encontramos?
por que é que existe essa diferença de atuação, se existir, claro, a diferença de atuação, e, acima de tudo, como é que eu, cidadão, me previno, me defendo desta diferença de atuação. Será que é permitido eu fazer recurso às regras do processo e procedimento administrativo para reclamar de uma ou de outra atuação, ou por simplesmente é alguma situação que é normal, é aceite e não há o que fazer? Não No fundo eu quero isto, queremos que a explicação que nos seja dada seja, primeiramente, o que está legislado, quais são as regras, e depois avancemos para... Fizemos-lo já, vamos já fazer outra vez. Sim. Para que se perceba. Nosso Regulamento Geral de Concessão de Terras, ele define 2 procedimentos. Um procedimento geral e um procedimento especial. Nós temos um procedimento em que é possível, não é, de forma especial, o cidadão requerer diretamente a um órgão público para que seja feita a concessão de terras. É o que ocorre normalmente. É o que ocorre hoje, Sim. na prática. Ou seja, o cidadão hoje, se tiver que regularizar o seu imóvel, ele faz um requerimento a um órgão público para o efeito. Nós temos esse procedimento no nosso Regulamento Geral de Terras. Segundo, o nosso Regulamento Geral de Concessão de Terras também tem um outro procedimento. Este sim é que não é observado, que é, como dizia anteriormente, a possibilidade do órgão público poder criar lotes de terras e colocá-lo à disposição dos cidadãos para que os cidadãos possam livremente concorrer a esses lotes de terra por via do procedimento de leilão. Portanto, este procedimento está previsto na nossa lei de terras e, na prática, não tem sido observado. Os terrenos deveriam ir à praça, como se costuma dizer, porque, repare, Dr. Guimarães, nós não estamos a falar, a concessão de terras, embora seja a concessão definida assim na lei, os terrenos estão definidos em termos de preço e não de taxa. E, portanto, o cidadão deveria concorrer e pagar o preço por ela. Ora, quando eu dizia que a nossa história não nos permite, é porque são várias situações que parecem aqueles discos riscados, digamos assim, de falar outra vez de que nós tivemos guerra, de que nós tivemos migração das populações, enfim. O facto é que nós temos hoje, por exemplo, ao nível da cidade de Luanda, a cidade mais populosa do país. E, portanto, mais dificilmente o Estado conseguiu controlar as terras. Ou seja, o Estado precisava de controlar melhor as terras, e até tivemos experiência disso há algum tempo atrás. O Dr. Guimarães está recordado das famosas reservas fundiárias que foram feitas para determinadas finalidades. Essas reservas hoje praticamente foram todas ocupadas ao nível da província de Luanda. Iriam permitir essas reservas fundiárias, por exemplo, que se pudesse entrar neste tipo de procedimento. Okay? Portanto, infelizmente, esse nosso processo histórico não permitiu que ocorresse dessa maneira. O que é que tem estado a acontecer hoje na prática? Temos um processo no único sentido. O cidadão faz requerimentos. Portanto, penso eu, o Dr. Guimarães deverá ter dificuldade em perceber, num determinado município, a existência de processos tão abertos em que a própria administração municipal ou o governo da província decidiu efetuar um loteamento massivo de uma determinada área e decidiu então colocar à disposição esses lotes da população. Portanto, experiências dessas dificilmente ocorrem aqui no nosso quadro jurídico angolano. O que tem ocorrido é o cidadão, por sua iniciativa, fazer requerimento, mesmo nos casos em que o cidadão tenha o seu terreno numa zona em que não era possível ele ter. Nós tivemos exemplos de cidadãos que fizeram requerimentos para a concessão de terras nas encostas da Boa Vista, por exemplo. Hoje, as encostas da Boa Vista tiveram um processo que tiveram, que é sobejamente conhecido. Repara, o cidadão faz o requerimento, ok? Mas seria, no caso, o Estado, por iniciativa própria,
e até de construção, por isso que falamos no início dos objetivos da concessão de terra, de construção do ordenamento do território e de desenvolvimento de uma cidade como tal, ter o Estado esta mesma iniciativa, sobretudo das zonas onde é possível conceder e não é possível conceder. Essa definição tinha que ser feita a partir dos órgãos públicos, município, o governo da província, ou o que seja. O que ocorre atualmente na prática é, nós temos então 2 ou 3 velocidades, se quisermos. Nós temos um processo que no nosso país sempre foi um processo feito de forma muito física, ou seja, é a organização de documentos em físico, e o cidadão tem custos com isso, que é o custo de conseguir ter requerimentos feitos, imprimir papéis, enfim, e dar entrada deste mesmo requerimento para poder obter a regularização de um imóvel que, na maior parte das vezes, já está na sua posse. Sim. Em outros casos até não, mas na maior parte das vezes já está na sua posse. Portanto, é o cidadão que por si só se dirige ao órgão público. Ora, este requerimento dá entrada em muitas administrações municipais e corre o processo ao nível da administração municipal. Como é que corre o processo ao nível da administração municipal? São feitas várias verificações e são órgãos onde o processo passa. É sempre normal e natural que, após os requerimentos que deem entrada ao nível das administrações municipais, obviamente o requerimento é dirigido ao governador, o governador despacha ou o administrador despacha, via de regra, para as áreas técnicas. Quais são as áreas técnicas? As direções de gestão urbana dos municípios ou as direções de gestão urbana das províncias. No caso de Luanda, pode ser ao Instituto de Planeamento de Gestão Urbana, nos casos das outras províncias, ao IGCA. O processo passa por esses órgãos. Estes órgãos são eles, então, que vão fazer o apuramento desse mesmo terreno. O que isso quer dizer? Vão se deslocar ao terreno para verificar a localização dele. Tem que ser emitido o croquis de localização para que se saiba exatamente onde o terreno se encontra. É necessário que se faça um levantamento da dimensão real do terreno para saber se o órgão como tal tem competência para conceder ou não, se o terreno for de grande ou de pequena dimensão. É necessário que se defina qual é a finalidade desse mesmo terreno. Esse mesmo organismo vai ditar se o terreno é um terreno que está numa zona de definição urbana, se está numa zona de definição rural. Mesmo nos casos em que o terreno se encontra numa zona de definição rural, que tipo de rural é? Rural para a indústria, para a floresta? É rural para turismo? Que tipo de rural é para instalações? Se estiver numa zona urbana, a mesma coisa. Tem que saber se esse terreno é um terreno para fins comerciais, se é um terreno para fins habitacionais. Depois de ter sido feito todo este trabalho, este levantamento, o terreno então está pronto a ser avaliado, a ser definido um preço por ele, não é? Porque aí temos todas as condições de valorização do próprio espaço e também de se dar, então, aí sim, os passos jurídicos. Por isso que no conceito inicial que eu fiz referência, eu fiz referência não apenas a questões jurídicas que devem ser vistas ao nível da regularização jurídica fundiária, mas também questões ligadas à arquitetura e engenharia. Tem que ser feitos croquis, tem que ser feitos dimensionamentos, tem que ser tiradas, por exemplo, as coordenadas sobre o terreno. Portanto, tem que ser definido os pontos cardeais do terreno, norte e sul, este e oeste. Portanto, é preciso que isso defina. Isso não é uma questão que é definida por juristas. Isso só pode o que passa, aí sim, para as áreas jurídicas específicas, para que elas possam dar a forma jurídica como tal. Elaboração de escritura, se for o caso, elaboração de contrato, se for o caso, emissão de parecer, se for o caso. Portanto, esse aspecto jurídico é feito muito depois desse trabalho de levantamento que é feito. Esse é o procedimento. Portanto, não é um procedimento simples. É um procedimento que pode-se dizer assim, mas isso é muito burocrático. Sim, mas é necessário. O que está a ser feito atualmente é que este procedimento possa ser possível fazê-lo, não é? Pelo menos alguns dos seus atos e algumas das suas fases de forma informatizada. Portanto, é o exemplo que dei ao nível do Talatona. Portanto, o procedimento não é diferente. É o mesmo procedimento, só que este mesmo procedimento informatizado, ele torna-se muito mais fácil e mais comunicável ao cidadão. Ok. É a diferença. Deu para perceber. Sr. Doutor, quais são as competências que, no que diz respeito à regularização fundiária, são
dos governos da província, dos governos provinciais e das administrações municipais. Bom, este é um tema... E gostava também que dissesse se existem outros organismos em Angola que têm a competência de fazer concessões além desses que referimos. Este é outro tema. Este é outro tema. Eu talvez deixe-me começar do final, do último tema. Faça favor. Bom, eu aí algum tempo atrás chamava Luanda, estamos a falar de Luanda de forma muito particular por as razões que o Guimarães já apresentou, mas eu chamava Luanda uma manta de retalhos. E por que eu chamava Luanda uma manta de retalhos? Por que eu chamava? Faz favor. Está bem? Muito bem. E por que eu chamava Luanda uma manta de retalhos? Por uma razão muito simples. É que em quase todos os municípios nós tínhamos um órgão ou uma estrutura criada para regularizar terrenos. Atenção, nós estamos a falar regularizar terreno. A competência para conceder está definida na lei. Ok? Mas a regularização jurídica fundiária é muito mais do que a mera competência de conceder. Já falamos aqui do conceito inicial, que envolve todo um manancial de medidas lá atrás. E nós tivemos, então, vários órgãos criados. Vou lhe dar um exemplo. Nós, em Viana, por exemplo, em Viana, você já teve o GADAC, e o GADAC, em Viana, também organizava e tratava do processo de concessão de terras. Você, em Viana, tem o Polo Industrial de Viana, o PIV, que também está no processo de regularização de terras. Atenção, terrenos, embora industriais, mas ainda assim terrenos para conceder. Você tem a Zona Econômica Especial, que também está no processo de regularização de terras. Industriais, sim, mas regularização de terras. E você tinha em Viana também, já não tens, que era o Programa Provincial de Habitação Social, okay? Que era o PPHS. Sim. Aliás, o Zango surge do Programa Provincial de Habitação Social. Né? Portanto, você tinha essas estruturas em Viana. Melhor até, o Polo Industrial de Viana, a Zona Econômica Especial ainda lá estão e continuam com esses poderes, com as competências para regularizar. Estou a falar regularizar e não estou a falar só da concessão em si. Embora são temas extremamente discutidos. Você tinha, por exemplo, no Talatona, já não tens hoje, mas tiveste até há bem pouco tempo no Talatona um gabinete específico para o efeito. Portanto, que fazia o processo de concessão de terras no Talatona. Aliás, que teve até envolvido no desenvolvimento urbano daquela zona. Para além disso, no Talatona você teve uma concessão que foi feita de forma muito grande, dirigida a uma determinada associação, que era o Lar Patriota. E, portanto, esta entidade, pela concessão que tinha e os poderes que lhes foram atribuídos para o efeito, também estava no processo de concessão. É mais uma, ou seja, você tem lá o governo da província, a administração municipal, mas ainda tem mais estes organismos. Isso pode confundir um bocadinho o cidadão. Você tinha também, por exemplo, agora não consigo recordar de todas, mas esses são exemplos extremamente acabados para o efeito. Houve a extinção do GADAC, portanto, alguns organismos foram extintos, por exemplo, ao nível do programa ou do projeto de requalificação urbana
do Rangel, Sambizanga e Kazenga. Nós tivemos esse projeto de processo de regulação, também lá passava para essas zonas. Só estou tomando como exemplo Viana por ser mais fértil nessa disseminação de órgãos com competência para regularizar terrenos. Como, e até face à extinção de algum desses órgãos, como compreender como o cidadão comum, como as pessoas profissionais do direito que tenham esses processos em mão deverão proceder, compreender primeiro, para depois proceder, compreender essa diluição de competência que derivou da extinção dos órgãos face aos organismos que lá funcionam agora, como compreender que numa circunscrição administrativa como Viana, que tem uma administração municipal, existam outras entidades que concedem e participam no processo de regularização. Isto não causa uma confusão, e causando uma confusão, qual seria então o modo de definir com clareza o que é uma coisa, o que é outra? Bom, muito bem, vamos lá. Causa confusão. Ainda para mais quando os órgãos públicos não esclarecem devidamente. Porque uma das missões dos órgãos públicos é esclarecer bem ao cidadão e definir bem a missão de cada organismo que é criado para essa finalidade. Tem que ser bem definido. Explicarmos bem ao cidadão. Temos essa dificuldade. Bom, mas, mesmo ocorrendo desta forma, mesmo havendo uma boa explicação ao cidadão, mesmo definindo bem a missão desses organismos, é algo que a mim também intriga, muito particularmente. Por quê? Porque vou lhe dar uma explicação muito simples, a mais óbvia que possa existir, que já falámos há pouco tempo. Cadastro. Ou seja, se nós tivermos então uma panóplia de organismos que estão no processo de regularização de terra, para onde é que fica o cadastro? Ok? Portanto, será que o cadastro da ZE, o cadastro do PIV, o cadastro do GADAC, o cadastro agora da EGTI, por exemplo, será que esses cadastros estão harmonizados com os cadastros da província e dos municípios? Com o cadastro do IGCA? Com o cadastro que existe no Instituto de Planeamento e Gestão Urbana? Este é um problema muito sério. Aliás, a maioria das vezes temos visto até conflitos entre eles, entre esses próprios órgãos. Há questões ligadas a conflitos de competências, quer positivos, quer sejam negativos. Ou seja, por vezes, se um determinado organismo destes se dirige a um determinado terreno, e acaba por fazer uma demolição, por exemplo. Não é? A pergunta depois que se coloca é quem é que tem competência para isso? Não é? Será que era mesmo esse organismo ou era a administração municipal? Não é? Temos problemas dessa natureza. Por quê? Porque não definimos bem as coisas. Nós precisamos definir bem as coisas. A primeira questão é concessão de terra. De quem é a competência? Isto tem que estar bem definido. Ora, se a concessão de terras é competência do governador da província, é competência do administrador municipal, ela não pode ser concedida por mais nenhum outro organismo. O que a nossa lei de terras define, não é, foi competência para esses órgãos. Município, província, executivo. Nós temos titulado Poder Executivo a lei de terras, que por acaso esse é um aspecto que depois deve ser observado, ela ainda fala em governo. Não é? Aliás, a própria lei de terras fala em governo da província, não competência para a concessão de terras, não fala em governador da província. É um tema que é preciso discuti-lo bem, não é? E nós precisamos fazer essa alteração porque nós não temos governo hoje. Aliás, nem temos conselho de ministros, nós temos executivo. Os ministros são auxiliares do Presidente da República. O Conselho de Ministros é também um órgão auxiliar, não é governo. Bom, isso é outra questão. No entanto, voltando aqui à vaca fria, se a competência do governador e é do administrador municipal, por que deve ser, por exemplo, do PCA, do PIV, ou do PCA da ZE, ou do PCA da EGTI?
ok? Segundo, se entende que estes organismos devem, sim senhora, tratar de matérias ligadas a terras, porque lhes foi atribuída alguma competência legislativa para o efeito, haveria necessidade de eles também concederem, ou poderiam eles estar no processo de regularização? Ou seja, eles poderiam organizar o processo, poderiam elaborar planos, por exemplo, planos industriais na zona econômica especial, planos industriais no polo industrial de Viana, planos urbanísticos, por exemplo, no caso dos terrenos que estão sob a égide da EGTI, por exemplo, e eles poderiam estar, esses organismos, no processo de planificação e no processo de regularização. Para a concessão propriamente dita, se estiver definida de uma vez por todas que eu, o governador da província ou que eu, o administrador da província, deve ser essa entidade. E não termos uma panóplia de entidades que regulariza e concede terrenos. Estamos a falar na mesma província. No mesmo município. Às vezes, no mesmo município. Né? No mesmo município. Viana teve 4 órgãos, não é? Diferentes. Né? 4 Agora órgãos? tem 2, não é? Tem 2, ZE e polo industrial. Polo industrial. Não é atenção, a medida de criação do polo industrial, não estamos a olhar para a medida do polo, da criação do polo industrial, devem existir esses polos. Nós estamos a olhar para o processo de regularização fundiária. Okay? Porque, repare, quando nós falamos de regularização fundiária, ele não pode ser desligado do ordenamento do território. E quando digo isso, porque nós falamos de ordenamento do território. Ora, se é necessário ordenar um território, é porque ele não estava ordenado num determinado momento. Tão simples quanto isso. Ou se falamos em reordenamento, é porque esteve a dada altura e foi bagunçado outra vez. Portanto, é preciso olharmos para esse aspecto. Portanto, é necessário que se faça esse ordenamento do território, o que significa dizer que, para o desenvolvimento industrial de uma determinada localidade, não é? É porque o estado do terreno a dada altura era um. Não é? Em muitos casos, o estado do terreno até implicava a existência de populações locais na zona. Sim. E, portanto, se isso ocorre, a população, o primeiro órgão e que está mais próximo dela, sempre que existir uma situação problemática, qual é? É a administração municipal. Ela vai ocorrer à administração municipal. E se a administração municipal não lhe der resposta, é claro que ela fica frustrada. Porque não encontra resposta nem no lado, nem no outro lado. Soutor, não pareceu, mas estamos já muito perto do nosso tempo. Passou muito rápido. Mas ficaram muitas questões para serem discutidas, muitas, e eu não queria que isto terminasse sem discutir alguma delas. E uma delas é em relação ao importante processo de loteamento. Queria que o Soutor nos dissesse o que é e, na definição, fosse também nos dizer qual é o procedimento para um loteamento. Bom, vamos lá. Eu quero separar aqui o loteamento de se bem que é uma expressão que pode ser entendida de uma forma diferente para outros, mas eu vou vou apresentá-la deste modo que eu quero dizer agora, que é diferenciar o loteamento de outras formas, daquilo que comumente as populações chamam talhonamento, que para mim é um loteamento, digamos, clandestino. Irregular. Não, eu diria um loteamento clandestino até. O loteamento, aquele que eu poderia classificá-lo como irregular, seria aquele que não obedeceu às normas. Ou seja, seria um loteamento ainda assim feito por quem tem competência para fazer, pode ser uma entidade pública ou privada, mas que ela não cumpriu com as regras próprias de elaboração do plano. Esse seria o loteamento irregular. E no caso do loteamento clandestino, é aquele que as populações elas mesmas determinam e vão e fazem numa determinada localidade,
fazem este loteamento, ou seja, limpam terras para depois colocá-la em lotes com uma determinada dimensão. Não é? E nós também chamamos isso de loteamento e acabamos por abraçar esta figura. O loteamento é uma operação urbanística. O que é que isso quer dizer? É uma operação que permite o desmembramento de um determinado terreno em vários lotes. Em vários lotes. Ou a divisão de um determinado terreno em vários lotes de várias dimensões. Ou de mesma dimensão ou de várias dimensões. Por que é importante o loteamento? De forma muito prática e direta, ela permite variedíssimas coisas. Primeiro, permite com que se organize melhor uma determinada cidade. Ou seja, uma cidade é tanto melhor organizada quanto melhor ela for loteada. Okay? Por um lado. Por outro lado, ela permite, pelo simples facto de ser um ato próprio passível de registro na conservatória do registro predial, ela permite com que se atribua um número de lote, um número do seu terreno, numa determinada localidade ou num determinado município, que não pode ser confundível com um outro número no mesmo município. Isto é, se o Dr. Guimarães tiver o seu lote número 10 no município do Cazenga e o seu lote estiver registado na Conservatória de Registro Predial como tal, como número 10, não poderá existir um outro número 10 naquele mesmo município. E, portanto, ela diminui a diferença de conflitualidade futura. Não é? Por outro lado, não sei se ainda temos tempo. Continua, doutor. Termine só a sua análise e nos dissesse só. Ok. Um processo de loteamento com vista a exatamente isto. Depois ceder os terrenos, os lotes, de forma individual, não é, separada a cada uma dos eventuais interessados que me procurassem. O que é que eu faço para conseguir que tenha um título de loteamento? Qual é a tramitação? Muito bem. Primeiro, o cidadão ou o empresário tem que saber o que realmente quer, o que é preciso. E, portanto, o que ele precisa de saber é, se realmente quer um lote, ele tem que ter um plano de aproveitamento, um plano urbano ou de urbanização deste mesmo espaço. Tem que elaborar um plano de loteamento propriamente dito, ou seja, de divisão dos lotes dentro desse terreno. Estamos a falar de terrenos de grande dimensão, portanto, não estamos a falar de um terreno pequeno. O loteamento é possível a terrenos de grande dimensão. Os terrenos de grande dimensão tem que fazer um plano de urbanização, tem de fazer um plano de loteamento, ou seja, o plano de divisão dos lotes. Quantos lotes, o número de lotes, não é? A dimensão dos próprios lotes são lotes de 10 por 10, 15 por 15, 20 por 20, 20 por 30, enfim, por aí e por aí afora, dependendo daquilo que no plano de urbanização ficar definido, o que é que ele quer construir lá. Qual é a finalidade deste mesmo lote? Tem que saber qual é o tamanho e tem que juntar os documentos, então, da sua instituição. Se for uma empresa, tem que juntar os documentos da sua empresa. Registro comercial, o estatuto da empresa, portanto, os documentos necessários para a empresa existir. E, com isso, juntar, então, um requerimento para a entidade pública. Para que essa entidade pública possa, então, apreciar esse mesmo processo. Bom, é necessário se dizer o seguinte, Dr. Guimarães, que, via de regra, quase todas as pessoas que requerem uma operação de loteamento num terreno de grande dimensão é porque, inicialmente, e na maior parte dos casos, já lhe foi atribuída alguma concessão. Ou seja, ele já poderá ter um direito de superfície sobre aquele terreno de grande dimensão e precisa agora definir qual é a finalidade que vai dar a ele. Na verdade, a finalidade tem que ser definida a priori, apresentado depois o projeto que é o plano de loteamento. Este plano de loteamento
é requerido à entidade pública concedente, no caso tem de ser ao governador ou ao administrador municipal. O administrador municipal poderá depois despachar para as áreas urbanas. As áreas urbanas recebem esse mesmo loteamento e definem equipas técnicas de arquitetos ou engenheiros que procedem à visita ao espaço. Vão visitar o espaço. Essas equipas técnicas que visitam o espaço, o procedimento de visita dessas equipas técnicas obedece a pagamento de taxa, o que significa dizer que o requerente vai ter de pagar uma taxa aos serviços administrativos para que essa visita possa ocorrer. E da visita podem resultar várias observações para verificar se, até o preciso momento, o terreno que lhe foi concedido tem estado a ser cumprido com aqueles procedimentos que lhe foram aconselhados inicialmente na concessão. E depois, então, definir se o plano que foi apresentado pelo empresário, pelo cidadão, se é um plano que respeita os requisitos, por exemplo, estabelecido no diploma sobre as operações de loteamento. Não é? Existe um diploma próprio sobre as operações urbanísticas de loteamento. Por exemplo, se o terreno define áreas comuns. Por exemplo, se o terreno ou loteamento, enfim, define áreas próprias para redes técnicas. Como é que as redes técnicas vão ser disponibilizadas nesse mesmo loteamento? Estamos a falar de redes de energia, de água, telecomunicações, enfim, portanto, e são redes técnicas, infraestruturas, por exemplo, de estrada, parques de lazer ou não que possam existir. Toda essa infraestrutura de apoio às residências que lá vão existir, ou a edifícios, ou enfim, ao que vai existir nesta localidade. Esta observação é feita neste sentido. A visita também tem este condão específico. Depois de tudo observado, se tudo estiver em condições, é elaborado então o chamado alvará de loteamento. Portanto, este alvará de loteamento é elaborado e é apresentado depois à entidade empresarial, que deverá depois lhe ser enviada também uma guia para pagamento da taxa aos serviços públicos por causa da emissão deste alvará. Este alvará é assinado pelo governador da província ou pelo administrador municipal com competência para o efeito. E, portanto, após a emissão deste alvará, não é, e a recepção deste alvará pelo requerente, ele depois deverá pegar o alvará com o loteamento todo ele feito, dirigir-se à conservatória do registro predial e proceder ao registro desta mesma operação de loteamento. Mais do que isso, para além de registrar a operação de loteamento na conservatória de registro predial, esta mesma operação de loteamento também deve ser registrada, e isso em muitos casos não ocorre, mas deve ser registrada também nas repartições fiscais da localização do terreno. E digo isso por quê? Exatamente para que exista um cadastro sobre este imóvel, por um lado, e por outro lado seja possível que esses terrenos possam ser avaliados do ponto de vista do seu valor patrimonial para efeito de pagamento de imposto predial urbano. Doutor, foi esclarecedor as suas intervenções. Ficou por discutir, ficou por explicar muita coisa sobre regulação imobiliária, mas o tempo... É um tema gigante. Infelizmente se esgotou. Contamos consigo, Sr. Dr. Dário Bamba, nosso doutor no que tange também. Também no que tange. Também no que tange. No que tange. Contamos consigo para dar sequência a essa discussão, mas nas próximas edições, nos próximos Gostei episódios. Do café no que tange. Pronto, foi preparado para si, doutor. Por isso é que vou já aproveitar e estender mais uma vez o convite, depois vamos agendar a data precisa para esgotarmos este tema denso. Não é? Em pouco tempo que temos não conseguimos, não era a pretensão inicial de esgotar, mas o que ficou agendado ficou muita coisa por ser dita. E agradeço a todos que nos acompanharam pela amabilidade de nos seguirem, não é? Pedir que subscrevam o nosso canal, digitem um sininho, estejam por dentro de todas as novidades.
O Dr. Dário Bamba, como já disse inicialmente, fez uma explicação sobre aquilo que é a experiência que teve enquanto diretor do governo da província de Luanda. Algumas coisas eventualmente ficaram por esclarecer, mas na próxima oportunidade, de certeza, ele virá cá para falar conosco mais, doutor. Se o seu auditório permitir, cá estaremos. Há de permitir, de certeza. Obrigado, doutor. Obrigado. Saudações a todos.